Nós vamos encontrar Abacuque, você procura aí o capítulo número 3. Nosso foco será dois versículos, 1 e o 2. Oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. No discurso dos anos, faze conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amados, o livro de Abacuque, ele fala do caos espiritual de Israel, que trouxe uma crise política e social. O povo de Judá estava iludido, enganado pelo próprio coração. Porque a própria lei de Deus, a Torá, dizia que o único que deveria ser adorado seria Yahvé, o Deus verdadeiro, o Deus da aliança. Israel estava adorando outros deuses e, através disso, eles começaram a não seguir os mandamentos do Senhor, a lei do Senhor, e começaram a desprezar os órfãos, começaram a desprezar as viúvas e aqueles necessitados, que precisavam, que eram responsabilidade deles, que não poderia desprezar seus irmãos se tivesse numa situação crítica, deveria estender a mão. Mas a idolatria faz isso, irmão. Alguém, quando ele idolatra algo na vida dele, ele acaba não vendo a necessidade de obedecer os mandamentos de Deus, porque fica pensando em si próprio. E assim acontecia com Israel. O profeta Abacuque, ele nos fala sobre também a soberania de Deus e o avivamento espiritual. Abacuque começa a sua profecia com choro e termina cantando. O que produziu essa mudança no coração do profeta? Foi a certeza da soberania de Deus na história e na vida do povo de Deus. Ele questiona a situação moral e espiritual do seu povo e depois também ele questiona os métodos que Deus irá usar para punir seu próprio povo. E ele faz alguns questionamentos. Por que o avivamento não vem? Por que Deus levantará ímpios para punir? Por que a Babilônia tornou o império mundial nessa época? Como devemos viver diante do triunfo do mal? Mas somente quando ele colocou na torre de vigia, entendeu que os ímpios serão julgados, mas os justos vivem pela fé. E nós entendemos, amados, que quando fala justo aqui, não está falando de uma condição própria da pessoa, mas sim justificado pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Cristo. Porque o sangue de Cristo é quem nos purifica de toda a injustiça, de todo o pecado. Tanto na antiga aliança como na nova aliança, a salvação é da mesma forma, é pelo sangue do Cordeiro, é pelo sangue de Cristo. Então o justo, ele vive pela fé. Então seu coração se aquietou e começou a cantar, quando percebeu que Deus é soberano, absoluto do universo. Ele é soberano. E que o justo viverá pela fé. Isso foi muito importante também na reforma, que traz esse princípio, que aquele que é justificado por Deus, ele vive pela fé, e não por obras, e não por méritos, mas pela fé. E Abacuque termina a sua profecia com louvor e pedindo avivamento a Deus. Abacuque, ele nos ensina que o controle da história, de toda a história, está nas mãos de Deus. Ele nos adverte que o mesmo Deus que está sentado no alto e sublime trono governa a vida do seu povo. É Ele que governa a nossa vida, irmão. Abacuque profetiza num tempo em que a nação não tinham se arrependido e não tinham aprendido com os erros dos seus irmãos do Reino do Norte, que foram levados cativos pela Síria em 722 a.C., e eles também entrariam pelo corredor da punição a cidade orgulhosa de Jerusalém. Eles estavam com o coração ativo, orgulhoso. E o profeta entende, é impossível escapar daquele que assenta no alto e sublime trono.
O ser humano, ele pode até escapar das leis humanas, mas jamais escapará das mãos de Deus, de forma alguma. Então, e a gente começa a ler esse livro e nós nos perguntamos, quem era Abacuque? Quem é esse homem? Na própria palavra de Deus, você não vai encontrar o nome dele em outros livros dentro da Bíblia. Você só vai encontrar o nome dele dentro do próprio livro. Por exemplo, você pode ir ali a Abacuque, capítulo 1, versículo 1, vai dizer, sentença revelada ao profeta Abacuque. Aí quando você vê o versículo que a gente leu, do capítulo 3, oração do profeta Abacuque, sob forma de canto. Então, aqui no livro de Abacuque é onde aparece o nome dele. Você não encontra nos demais livros da Bíblia. Embora a sua mensagem tenha tido grande repercussão no Novo Testamento. O justo verá pela fé. Vamos ver alguns textos. Gálatas, capítulo 3. Vocês vão poder abrir aí. Gálatas, capítulo 3, versículo 11. Gálatas 3 e 11. Olha o que diz. É evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Agora vamos lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 38 e 39. O Hebreus, capítulo 11, também vai falar da fé, dessa fé. Hebreus 10, 38 e 39. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Paulo também vai falar lá em Romanos, capítulo 1, vamos dar uma olhadinha aí, versículo 16 e 17. Olha o que o apóstolo diz. Ele vai dizer, pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Nós não vivemos por obras, nós não vivemos por fé e obras, ou obras e obras, mas vivemos pela fé. E essa fé salvadora, quem gerou no nosso coração foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Ela não é a fé que foi gerada da gente mesmo, mas foi o Senhor Jesus Cristo que gerou essa fé salvadora. Então, o nome de Abacuque, não se sabe exatamente o seu significado, mas segundo estudiosos, eles dizem que significa abraçar. Jerônimo, o tradutor da Vulgata, que a Vulgata é a tradução para o latim da Bíblia, que foi feita aí no século IV, no início do século V, por Jerônimo, a pedido do bispo de Damasco. Então ele entendeu que fosse abraço, mas de luta, seria assim, porque ele lutou com Deus. Abacuque tanto agarrou a Deus, buscando resposta para suas íntimas e profundas indagações, quanto abraçou o povo, levando-lhe a consoladora verdade de que o inimigo opressor seria julgado por Deus. Deus usa o ímpio para punir seu povo, usa a Babilônia, um povo pagão, e depois o povo pagão também é punido. Ninguém escapa das mãos de Deus. E o povo da aliança triunfaria sobre a crise e viveria pela fé. Da aliança, aqui é os eleitos. Mesmo dentro da nação de Israel, tinham os eleitos, aqueles que Deus escolheu. Os soberbos caldeus seriam eliminados sem jamais serem restaurados. E isso aconteceu. Quando Deus fala, Ele cumpre. E a promessa de Deus não é segundo o coração do homem, mas é segundo o coração de Deus. Voltando aí a Abacuque no capítulo 3, versículo 2, a parte A,
Abacuque 2, aliás, Abacuque 3, 2 a parte A. Ele diz: Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Outras versões vai dizer: as tuas declarações, ouvi as tuas declarações. Essa aqui é uma referência que ele faz, que ele vai falar sobre isso no capítulo 1, do versículo 5 ao 11, que ele vai falar também no capítulo 2, do versículo 2 ao 20, onde o Senhor informou ao profeta os seus planos para punir Judá e também os caldeus. Vamos só dar uma olhadinha em alguns versículos. Abacuque 2, 4. Você não pode voltar um pouquinho a página. Abacuque capítulo 2, versículo 4. Olha o que diz: eis que sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Aí você chega aí no versículo 9. Ai daqueles que ajuntam em casa bens mal adquiridos, para pôr em seu ninho no lugar bem alto, a fim de livrar-se das garras do mal. Por mais que eles procurassem ajuntar bens de qualquer forma, não estava preocupando se ia pisar alguém, se alguém ia ter prejuízo, não estava nem aí. Queria ter bens, mas esses bens, de forma alguma, poderia livrar eles do mal que viria sobre eles. Porque não podia ser livrado daquilo que Deus tinha determinado. No versículo 18, ele vai dizer: para que serve o ídolo, visto que o artifício esculpiu, e de que serve a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artifício confie na sua obra, fazendo ídolos mudos. Incrível. Por incrível que pareça, a nação de Israel estava cheia de ídolos. E eles também queriam adorar a Deus e adorar os ídolos. E Deus vai dizer lá em Isaías que Deus não divide a sua adoração com ninguém. Adoração exclusiva dele, porque só ele merece. Você chega aí no versículo 19 do mesmo capítulo. Aí daquele que diz: a madeira acorda e a pedra muda, levanta-se. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Pode estar feito do melhor ouro, mas não tem vida nele. É um fruto da imaginação dos pagãos somente. Quando você chega no versículo 20 do mesmo capítulo: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. E aqui, quando o profeta está se referindo, não é o templo de Jerusalém. Ele está falando aonde está o trono de Deus, nos céus. Ele está nos céus. Voltando em Abacuque capítulo 3, ainda no versículo 2, a parte B. Ele vai dizer: aviva a tua obra ao Senhor no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze conhecida. O clamor pelo avivamento nos leva a voltar ao favor de Deus. Nós precisamos e desejamos sempre estarmos clamando a Deus por um avivamento. Avivamento é um dos temas mais falados, mais distorcido na igreja evangélica na atualidade. Muitos confundem avivamento com emoções. Aqueles que confundem entusiasmo humano com o mover do Espírito. Grandes multidões com abundantes convenções. Líderes, muitos líderes, pensam que podem promover o avivamento. Outros pensam que o avivamento pode ser administrado pela igreja e que ela pode determinar o tempo da sua chegada. Mas o avivamento verdadeiro vem do céu. Vem de Deus. É obra soberana do Espírito Santo. O avivamento sempre está centrado na palavra de Deus. Onde prospera a heresia, não existe avivamento. Pode ter barulho, pode ter uma música boa, mas não tem um verdadeiro avivamento. Você está pregando só heresias. E se está cantando só heresia, não tem como ter avivamento. Você pode ter uma emoção humana, mas não um verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento tem compromisso com a palavra de Deus, como ela é. O avivamento sempre está centrado na palavra de Deus. O avivamento sempre leva a igreja à oração. E esta oração tem que estar de acordo também com a palavra de Deus. Nós sabemos a oração modelo que Jesus ensinou
a do Pai Nosso. Uma certa vez um jovem veio para mim, sorridente, e disse: olha, eu estou aprendendo uma oração do bispo, não sei das quantas, aí da prosperidade. Eu digo: saia fora disso, vá para a oração que Jesus ensinou. Essa é a oração modelo que nós temos, que Jesus ensinou, para que através dela, e o Espírito Santo em nossas vidas nos direcione até Deus, e Cristo está lá intercedendo por cada um de nós. Então, antes de Jesus ensinar essa oração, vamos dar uma passadinha também em Mateus capítulo 6. Vamos ver alguns versículos. Versículo 5. Vamos lá. Uma oração quando vem de Deus para um verdadeiro avivamento. Jesus disse assim: e quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para ser visto pelos outros. Em verdade digo que eles já receberam a sua recompensa. Interessante que Jesus está falando aqui, não é que a gente não possa orar aqui em público, ou chegar na praça e não orar. É a questão da intenção do coração. Se ele está ali no templo ou na praça, e a intenção é ser visto pelos homens, Jesus vai dizer que ele já recebeu a recompensa. A nossa intenção é para falar com o nosso Deus. No versículo 6, olha o que Jesus diz: mas orar, entre no seu quarto, fechada a porta, ora a seu pai que está em secreto, e seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. É um momento a sós com Deus, todos nós temos. Não tem como um cristão não ter aquele seu momento a sós com Deus, lá na sua casa, fechar a porta do seu quarto, ou na sua sala, enfim, no lugar reservado, e ali se ajoelhar diante de Deus e orar. Porque ali, quando Jesus está mostrando, não tem como alguém querer se aparecer, porque só está você, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então Jesus fala dessa oração, dessa forma aqui. No versículo 7 ele diz ainda: e orando não use vãs repetições como gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. No versículo 8: não seja portanto como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo lhe pedirem. Antes de nós pedirmos, Deus já sabe. Porém, nós temos a necessidade de pedir, e precisamos pedir, mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Aí então chega aí a oração modelo, a oração do Pai Nosso, no versículo 9, Jesus vai dizer: orareis assim, pois que é uma oração modelo. Você vê como ela é simples. Isso, quando a gente aprende, a gente não corre o erro de cometer erros na nossa oração. Nós vamos ver aqui 6 petições. 3 são dirigidas a Deus e 3 são das necessidades humanas. Vamos ver, as 3 são dirigidas a Deus. Está no versículo 9 ao 10. Olha o que Jesus vai dizer: portanto, ore assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Pai nosso. Somente os que foram ressuscitados da morte espiritual e confessaram através do Espírito Santo que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, pode chamar Deus de Pai. Aquele que não foi ressuscitado, não tem como ele chamar Deus de Pai. Ele é apenas uma criatura, mas só através do sacrifício de Cristo que nos faz, pela sua graça e misericórdia, nos tornam filhos de Deus. Santificado seja o teu nome. Deus, Ele é santo, Ele é o justo juiz, Ele é o Salvador. Ele continua no versículo 10: venha o teu reino, o desejo do governo de Deus sobre nossas vidas, porque nós entendemos que é Deus que governa a nossa vida, e nós temos que desejar esse reino de Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Faça-se a tua vontade. Então, toda oração, em primeiro lugar, submete-se voluntariamente aos planos e aos propósitos e à glória de Deus. A vontade é dele. Nós entendemos que tudo o que nós pedimos a Ele, nós temos que pedir segundo a vontade dele.
porque realmente isso vai acontecer segundo a vontade dele, e não segundo a nossa vontade. Então, agora vamos ver as 3 petições que estão voltadas à necessidade humana, que está no versículo 11 ao 13. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Esse pão nosso de cada dia, a palavra grega traduzida por de cada dia é conhecida só nessa oração. Tem sido entendido como o significado pão diário, necessário, o de amanhã. É Deus que supre todas as nossas necessidades. E de uma forma coletiva, nosso, né, o pão nosso, pensando no próximo, não pensando só em si. É uma súplica pela provisão de Deus nas nossas necessidades físicas. Você chega no versículo 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. A passagem paralela, que está em Lucas 11:4, usa uma palavra que significa pecado, de modo que, no contexto, as dívidas são espirituais. Os pecadores são devedores a Deus pela violação de suas leis. As leis de Deus, os mandamentos de Deus, é perfeito. E por ser perfeito, nós não conseguimos cumpri-la. Então, Cristo cumpriu toda a lei, porque o único que é perfeito é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é perfeito, por isso que Ele nos escolheu, perdoou os nossos pecados e pagou os nossos pecados lá na cruz do Calvário. Então, esse pedido é o cerne da oração, ou seja, a parte central. O que Jesus enfatizou com palavra, seguiu-se imediatamente a oração, essas dívidas. Os cristãos perdoam os outros em resposta ao perdão de Deus. Aquele que foi perdoado por Deus, o Espírito Santo irá capacitar para que ele perdoe o seu próximo. Porque ele teve o perdão de Deus. Quando você chega no versículo 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livre do mal, pois teu reino e poder e a glória para sempre. Amém. Assim seja. Não nos deixe cair em tentação. Os perdoados oram esta petição porque confiam em Deus e não confiam em si mesmos. O Pai pode submeter-se à prova, Ele pode nos provar, mas Ele não permitirá que sejamos tentados além da nossa capacidade. Deus só nos prova na medida que nós podemos suportar. Então, o avivamento que traz a oração, traz essa oração com base na sua palavra. O avivamento sempre leva à santidade, que esteja também de acordo com a sua palavra. Aí vem o modelo de santidade, que o modelo de santidade não é você. O modelo de santidade não sou eu. O modelo de santidade não é o líder da igreja. O modelo de santidade é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso a gente não pode olhar para alguém e, por causa dos pecados dele, e olhar para ele e dizer assim, eu me comparando com aquele, eu sou um santo. Não, você tem que olhar para Jesus. E quando você olha para Jesus, você entende que você é um miserável pecador. E que pela graça de Jesus, mediante a fé, Ele nos salvou. Num mérito nosso. O apóstolo Paulo, ele disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Modelo, Cristo. Então o avivamento também leva ao evangelismo. Também esse evangelismo tem que estar de acordo com sua palavra. Tudo de acordo com sua palavra. Um verdadeiro avivamento tem que estar tudo de acordo com sua palavra. Então nós não devemos pregar o evangelho da autoajuda. Nós temos que pregar o evangelho que veio do alto. O evangelho verdadeiro. Nós não devemos pregar que o homem é o centro, mas nós temos que pregar que Cristo é o centro. Ele que é o centro. Nós não podemos pregar que o homem ele pode escolher a eternidade que ele vai viver. Nós não podemos pregar isso. Nós temos que pregar o evangelho que Cristo veio salvar e buscar as ovelhas que estavam perdidas. A glória é para Ele, nunca para o homem. Cristo irá separar as suas ovelhas dos bodes. Cristo irá separar aqueles que foram justificados dos ímpios. Esse tem que ser o evangelismo que nós temos que levar. Sem feito. E não se preocupe.
Que convence o homem do pecado e da justiça não somos nós, é o Espírito Santo. Então, o clamor de Abacuque pelo avivamento, o tempo em que a igreja deve buscar o avivamento. Abacuque pede que Deus avive sua obra no decorrer dos anos. Ele não pensa apenas nele e na sua geração. Sua preocupação é com a manifestação da glória de Deus ao longo da história. O avivamento está sempre focado em Deus e não no homem. Na glória de Deus e não nos direitos do homem. Na salvação dos povos e não na prosperidade deles. Esse é o verdadeiro avivamento. Quando você vê aí a parte C do versículo 2, do capítulo 3 de Abacuque. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. A base em que a igreja deve buscar o avivamento. Abacuque pede o avivamento a Deus, não confiando na sua própria justiça ou confiando no merecimento do povo de Judá, que ele não merecia, assim como nós também não merecemos. Eles foram salvos igualzinho a nós, pela graça. Ao contrário, ele diz, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque sabe que Deus é santo e justo. Ele sabe que o pecado provoca a ira de Deus. Ele sabe que o pecado merece o juízo de Deus. Contudo, ao mesmo tempo, ele reconhece que Deus é misericordioso e capaz de amar infinitamente os objetos da sua ira. Todos estariam debaixo da ira de Deus. A ira que era para vir de Deus sobre os eleitos, caiu sobre Cristo. Porque Cristo pagou todos os nossos pecados. Todos. Não ficou um que ele não pagou. Se você pensar, não, tem um pecado que Cristo não pagou na minha vida, então ele não pagou nenhum pecado seu. Ou ele pagou todos os pecados, ou ele não pagou pecado nenhum. Mas nós acreditamos que Cristo pagou todos os nossos pecados. E nós não somos merecedores, nós não merecemos. É graça de Deus. É misericórdia de Deus. Contudo, ao mesmo tempo, ele reconhece que Deus é misericordioso. Ele é capaz. Por isso ele pede clemência e não justiça. Porque quando vem a ira de Deus, vem a justiça. Ele sabe que das entranhas da misericórdia divina, que flui os rios do avivamento, é de Deus. O avivamento vem quando Deus se volta da sua ira para a misericórdia. A misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Na misericórdia de Deus, Ele não nos dá aquilo que nós merecemos. Nós merecemos a ira de Deus. E pela sua misericórdia, Ele não nos dá. E pela sua graça, Ele nos dá aquilo que a gente nunca ia ter, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Pela sua graça. Então o avivamento acontece quando Deus volta a sua face para o seu povo em favor, graça e misericórdia. O avivamento não é um merecimento da igreja, é um favor de Deus. O autor desse avivamento não é outra pessoa, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. O avivamento é obra de Deus e não do homem. Ele não é promovido pela igreja, ele é concedido pelo Espírito Santo. A igreja não agenda o avivamento. Ela pode apenas buscá-lo e desejar. Tem que desejar. Nós temos que desejar sermos avivados por Deus. Porque se o crente não tem esse desejo, tem algo errado. Quando você tem esse desejo, sabe o que significa? É que o Espírito Santo de Deus habita em você. Quando você tem esse desejo, amado, eu fico muito preocupado. Nós temos um estudo bíblico, a gente aprendeu muito com o pastor, vamos aprender mais ainda. E aqueles que podem vir, não vêm, ele está precisando de um avivamento. Porque aquele que, quando eu me refiro, eu falo aquele que pode vir, porque nós sabemos que tem pessoas que desejam vir e não podem, é diferente. Mas aquele que pode vir, mas não vem, tem algo errado. Tem algo errado.
Porque aquele que deseja o avivamento, ele deseja aprender da palavra de Deus. Então ele não deseja o avivamento. E nós temos que buscar, temos que desejar. A igreja não é dona da agenda do Espírito Santo. Aí agora eu me lembro de uma fala do pastor Mário. Ele dizia que muitos queriam pegar o Espírito Santo e colocar dentro de uma caixinha de fósforo. O Espírito Santo, nós não mandamos nele, porque ele é Deus. Ele é quem manda em nós. É ele é Deus. Então é ele que nos aviva. O avivamento é obra soberana de Deus. Só o Senhor pode abrir os céus e derramar o seu Espírito. E como eu falei, só tem o desejo do avivamento, sente esse desejo, aquele que tem o Espírito Santo. Que é o Espírito Santo que faz isso. Porque o desejo da carne não deseja isso não, irmão. O desejo daqueles que estão na carne, a Bíblia diz que não pode agradar a Deus. Não pode. Aqueles que estão na carne estão no rumo, estão seguindo o curso. E esse curso está levando ele para a perdição eterna. Quando Cristo nos salvou, quando o Espírito Santo nos ressuscitou da morte espiritual, ele mudou o nosso rumo. Nós agora estamos na contramão do mundo. Abacuque, ele não marca a data do avivamento, ele humildemente pede a Deus. Abacuque começa a sua profecia com choro e termina cantando. Porque ele acredita, ele crê, e ele é movido pelo Espírito Santo de Deus. Vamos dar uma olhadinha, Abacuque capítulo 3, versículo 17. Olha o que ele diz. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais, e não haja mais gado, aí no 18, mesmo assim, eu me alegro no Senhor, e exulto o Deus da minha salvação. Porque aquele que tem o Espírito Santo de Deus, e ele é conhecedor da palavra de Deus, e ele sabe que o nosso Salvador, ele disse, no mundo tereis aflições. Jesus não disse, olha, no mundo vocês vão ter prosperidade, vocês terão aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então acontece o que acontecer, como o profeta percebeu que Judá viria o juízo de Deus sobre eles, como veio também para as 10 tribos, Israel. Viriam para ele, mas ele sabia que os caldeus também seriam punidos, mas os justos viveriam pela fé. É isso que alegrava o coração do profeta. E no versículo 19, ele encerra dizendo, o Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas, e me faz andar nas minhas alturas. A confiança total do profeta não está no exército de Israel, não está nos governantes de Israel, mas a confiança dele total estava focado no Deus de Israel, no Deus poderoso, no Deus que jamais, de forma alguma, alguém conseguiu vencê-lo, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é soberano. Nós somos pó, mas Deus é soberano, e sua graça e a sua misericórdia nos alcançou. Então, em todos os momentos da nossa vida, nas circunstâncias, nas lutas, nós temos que estarmos confiantes em Deus, assim como Abacuque esteve confiante em Deus. E é Deus, através do seu Espírito Santo no nosso coração, Ele gera arrependimento. Nós só nos arrependemos se Deus gerar esse arrependimento em nós.
Se Deus não gerar, a pessoa não se arrepende, nem aqui e nem quando ele estiver do outro lado. É por isso que ele vai para o inferno. Porque Deus não gerou o arrependimento no coração dele. E através do arrependimento, Deus faz com que a gente conheça Ele na medida que Ele quer que a gente conheça. Porque nós não sabemos tudo sobre Deus. Só na medida que Ele quer. E nada pode frustrar os desígnios de Deus. Nada. Tudo que Deus planejou, decretou, irá acontecer. Tudo. Nada irá frustrar os planos dele. Então, Cristo produz em nós uma fé salvadora, e agora o Espírito Santo que habita em nós nos dá o desejo de cairmos de joelhos para orar, para clamar ao Senhor, para cada dia possamos vivermos como filhos de Deus. E o desejo a cada dia de aprendermos da sua palavra. Nós temos que glorificar a Deus por quem Ele é. Por seus atos na criação, pela sustentação na adversidade. Até nas lutas, nas tribulações, entendendo que Deus está no controle de todas as coisas. Ele é Senhor da nossa vida. É nas provações, nas tribulações que muitas vezes Deus quer nos ensinar. E nós temos muito que aprender com as adversidades, porque Deus assim permite para que aconteça. Então nós ouvimos Deus por meio da palavra e falamos com Deus por meio da oração, com humilhação e adoração, adorando na beleza da sua santidade. Mas o poder não está na oração. O poder está no Deus que responde à oração. Está nele. Nós temos esse desejo, temos cada dia orarmos, buscarmos, mas sabendo que o poder está em Deus, está nele. E Deus faz com que gere em nós o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, fruto do Espírito. Perceba o que é um verdadeiro avivamento. Nós somos pessoas que nos emocionamos, e isso é bom, uma emoção de Deus, alegria é bom, mas se não gerar esse fruto do Espírito, isso é emoção, não é mais nada do que emoção. Tem que ser, e quem gera isso não somos nós, é o Espírito Santo na nossa vida. E não tem como, amados, ser gerado isso aqui se você não ama estudar a palavra de Deus. Se você não ama estudar a palavra de Deus, sinto muito, esses frutos não serão gerados em você. Quando você ama a palavra de Deus, perceba, o Espírito Santo de Deus está em você. E esse amor para aprender, e além de aprender, não pode ficar só para você. Você tem que ensinar a outras pessoas. A gente não pode ser egoísta, a gente tem que ensinar. Nós estamos aqui se alimentando da palavra de Deus, mas cada um de vocês, amanhã, estarão em lugares diferentes. Aí muita gente que não conhece, graças a Deus que nós conhecemos, e o pastor ensina muito bem a gente. Mas muitos pensam que ele só é usado aqui na igreja. Deus quer nos usar, é lá fora. Lá onde nós estivermos, amados, nós temos que levar essa palavra como ela é. Como ela é. E quem faz isso é o Espírito Santo. Mas como você vai levar uma palavra de Deus se você não aprendeu? Se na quinta-feira nós temos o estudo bíblico, você não aparece. Se na escola bíblica você não aparece e ainda quer ensinar, aí é complicado. Aí é complicado. Mas a nossa oração é: Senhor, nos aviva. Coloca o desejo para estudarmos a Tua palavra. Porque a palavra de Deus, ela é a verdade. E quando nós aprendemos a palavra de Deus, nós não vamos orar heresias, porque nós vamos orar de acordo com a palavra de Deus.
Quando nós aprendemos a palavra de Deus, nós não vamos evangelizar com heresias, mas vamos evangelizar conforme a palavra de Deus. Mas como fazer isso? Se não ama, vir ao estudo bíblico da palavra de Deus. Senhor, esta é a oração. Me incluo também. Nos aviva a cada dia. Porque eu creio, amado, que o Espírito Santo habita em cada um de nós. E essa alegria que faz gerar em nós, não vai ser você mesmo, mas é o Espírito Santo de Deus. É Ele que gera. Então nós vivemos no Espírito. E se vivemos no Espírito, temos que andar no Espírito. E quando nós andamos no Espírito, de forma alguma, em hipótese nenhuma, nós podemos ficar orgulhosos. De forma nenhuma. Nós não podemos estar provocando o nosso irmão. Nós não podemos estar invejando o nosso irmão. Mas sim, se alegrando com o nosso irmão. Agradecendo a Deus por tudo que Ele faz com cada um dos nossos irmãos. Isso é o verdadeiro avivamento. E esse avivamento não vem de forma alguma do homem, vem de Deus. Vem do Espírito Santo, vem de Cristo. A Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo. 3 pessoas, mas um único Deus. Que às vezes a gente não entende, mas acreditamos pela fé. O único Deus verdadeiro. Queria você curvar a sua cabeça, para nós orarmos, se fizer a sua oração, do seu jeito, da sua forma. Ó Deus, de toda graça, Deus de misericórdia, nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito para conosco. Muitas vezes faltam palavras a Deus para agradecermos, porque pelo que o Senhor faz para conosco, mesmo sem a gente merecer, meu Deus. Ó Santo Deus, que nós possamos desejar, Pai Santo, estudar a Tua Palavra, aprender a Tua Palavra, para orarmos a Tua Palavra, para pregar a Tua Palavra, para vivermos a Tua Palavra, Senhor. Este é um verdadeiro avivamento que vem do Senhor. E só o Senhor pode fazer isso, Pai, sobre cada um de nós, Deus. Perdoa, Senhor, nossas falhas, perdoa os nossos pecados, Senhor, a cada dia. Tem misericórdia de nós. Nos fortalece, ó Deus, nos dá sabedoria, Pai. E aonde nós chegarmos, ó Deus, nós possamos ter essa alegria de falar da Tua Palavra, Senhor. Ó Pai, nos aviva cada dia para a glória e louvor do Teu nome. É isso que nós te pedimos, em nome do Teu Filho, que vive e reina para todo sempre. E a igreja diz: vamos aplaudir ao Senhor Jesus, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Aleluia. Quando vão encontrar Abacuque, você procura aí o capítulo número 3. Nosso foco será 2 versículos, 1 e o 2.